gravei sua voz dizendo isso. Tudo bem, Wesley? Tudo. Boa tarde. Wesley, fazendo um apanhado aí da tua participação no Ceará, acho que nessa temporada você não conseguiu participar o quanto gostaria, né? Acho que o ano foi um pouco atrapalhado por contusões, mas vejo pelas entradas nos últimos jogos que você vem bem, está bem fisicamente, está requerendo mais oportunidades, até tendo mais tempo na equipe. Há algumas rodadas você começou uma partida, né? Você está a fim de mudar esse panorama da temporada? Dá para mudar esse panorama daqui para frente? Com certeza dá. Tem alguns jogos ainda pela frente, bastante, né? Sabe que agora vai entrar numa fase da competição onde vai ser um jogo atrás do outro e a gente tem que estar preparado aí para quando tiver as oportunidades, tá bem e aproveitá-las. O Wesley, o Ceará não vence as 5 partidas. Isso, claro, numa competição tão difícil, tão complicada como é a Série A, isso é bastante ruim. E, claro, a gente sabe que todo mundo se cobra, aquela situação toda, mas o que o Ceará precisa fazer de diferente do que vem fazendo? E, às vezes, a finalização até dá certo, às vezes a bola não entra, aquela situação toda. O jogo do Botafogo foi uma prova disso. Mas o que o Ceará precisa estar fazendo de diferente, principalmente fora de casa, contra um adversário direto, uma briga direta ali contra o rebaixamento, para tentar voltar a vencer, Wesley? Como você falou, a gente se cobra bastante, né? A gente sabe que as vitórias são fundamentais, né, nessa competição, principalmente dentro de casa. Mas a gente tem feito bons jogos, né? Infelizmente, são coisas que acontecem no futebol, não se dá para ganhar todos os jogos, mas a gente está evoluindo como grupo, como time, jogo após jogo, né? Eu creio que a gente acaba fazendo boas partidas e agora é acertar aí o pé e alguns detalhes que faltam para a gente conseguir uma próxima vitória. Wesley, boa tarde. 18,5% de aproveitamento como visitante. É um aproveitamento baixo ou não é um aproveitamento baixo? Acredito que seja baixo, né? 18. Assim, dependendo do ponto de vista, na verdade, né? A gente sabe que essa competição é muito complicada, é muito difícil, né? Jogar fora de casa nunca é fácil. Todas as equipes têm como parâmetro jogos em casa, né? De se fazer valer a força com a sua torcida, enfim. Mas depende do ponto de vista desses 18%, né? Eu acho que no final do ano, a gente atingindo a meta, é bom esses 18%, que pode ser aumentado com certeza. E não atingindo a meta, acaba ficando ruim. Wesley, boa tarde. Queria saber você a importância de ser titular na equipe do Ceará e talvez seja isso que esteja faltando um pouquinho para você também, começar um jogo para ter sequência. A gente sabe que você começou contra o Corinthians, mas com mais frequência ter a oportunidade desde o início de estar jogando? Todo jogador quer ser titular, todo jogador quer ter, como você falou, essa sequência como titular, mas em primeiro lugar a gente tem que respeitar a decisão do treinador, respeitar os companheiros também que estão todos bem, né? Eu respeito muito os companheiros que jogam ali na função. Então a gente tem que estar procurando trabalhar e eu não sou um cara que vou vir aqui reclamar de oportunidade, porque o professor vem me dando bastante. O que cabe a mim nesse momento é trabalhar para evoluir e poder aproveitá-las. Wesley, que no início da entrevista você falou que fez até o comparativo, né, sobre a tua situação, de como você estava aqui, na época que você estava também aqui no Ceará. Como é que se autoanalisa, hein, Wesley? A gente sabe de todas as condições físicas, mas como é que você está hoje? Assim, como é que você vê o Wesley hoje? Se você ainda pretende, não, preciso melhorar mais em alguns aspectos, estou no caminho. Como é que você faz uma análise do seu trabalho? Eu já falei aqui algumas vezes que eu acho que nenhum jogador, eu acho difícil algum jogador chegar aqui e falar que está 100%, que não tem mais para onde evoluir, para onde crescer, né? Acredito que eu estou bem melhor até do que eu imaginava em termos físicos, né? Mas claro que eu quero crescer, quero evoluir muito mais para poder estar sempre ajudando o Ceará. Wesley, boa tarde aqui, ó. Tudo bem? Ter a situação do ritmo de jogo, tá jogando, faz com que as situações de jogos, as situações no jogo aconteçam naturalmente, né? Às vezes, quando você está voltando, você depende ainda da questão do ritmo de jogo, né? Aquela chance que você teve ali, e aí eu quero saber a percepção do atleta, né? Se você tivesse jogando numa sequência
Porque eu já vi você fazer gols parecidos com aqueles ali, por cobertura, tirar do goleiro. Você teria feito gol? Eu queria que você tirasse essa impressão que eu tive de que se você estivesse jogando numa sequência de jogos, você teria feito aquele gol? O se fica muito vago, mas eu acho que, como você falou, já fiz alguns gols daquela maneira. Infelizmente, ali eu tomei uma decisão, acredito que certa, mas peguei errado na bola. São coisas do futebol que acontecem. Eu acho que o ritmo de jogo não influenciou ali no meu erro. Acho que foi mais uma falta de competência da minha parte. Eu assumo a responsabilidade, né, do lance. Eu sei que era um lance, por mais que nós criamos muitas oportunidades, aquele ali poderia ser o decisivo. E são lances que a gente não pode perder. Me cobro bastante, treino muito para isso, né? Fui chateado demais para casa, enfim. Mas são coisas do futebol, né? A gente está aqui para aprender com nossos erros também, evoluir com nossos acertos. Tenho certeza que vou ter outras oportunidades e vou ter a competência de poder estar ajudando o Ceará. Ei, Wesley, novamente aqui, a gente está ao vivo na Grande Jogada. Eu queria até que você falasse para o telespectador que está nos acompanhando, principalmente o torcedor do Ceará. Sei que você já falou muito sobre a condição física, mas se você falasse como é que você está se sentindo, teu aspecto físico, como é que está o Wesley nesse setor ofensivo do Ceará? Estou me sentindo bem, conseguindo suportar. Claro que os 90 minutos ainda não tive a oportunidade de jogar 90 minutos, mas os minutos que eu tenho jogado, tanto de início, tanto entrando também durante a partida, eu me sinto bem, me sinto solto. Claro que a evolução é gradativa, né? Até pelo período que eu fiquei parado, por algumas idas e vindas do DM, mas assim, eu agradeço as oportunidades que venho tendo, levo muito a sério aqui o meu trabalho, tento evoluir cada vez mais para chegar no nível que eu quero, que eu tenho certeza que eu posso render e ajudar o Ceará. Wesley, aqui. Boa tarde, cara. Prazer estar falando contigo. Vou pegar o gancho da pergunta também da companheira, que ela te perguntou sobre como você se avalia do teu trabalho hoje, né? Eu vou pegar então, vou dar um pouco mais de especificidade nisso. Vamos lá. As tuas atuações em campo quando você está jogando, certo? Eu queria que você desse uma avaliação disso, porque parte da torcida e até mesmo da imprensa acaba criticando, né? Quando você teve as suas oportunidades, acham que você não está bem. Eu queria que você desse a sua avaliação das suas atuações em campo. E caso essa sua avaliação seja do tipo que, se você acha que você poderia dar mais, se isso te incomoda de alguma forma. Em primeiro lugar, eu respeito a opinião dos torcedores, né, que você disse, da imprensa também. É claro, quando o time não ganha, quando eu que estou ali na função de dar assistência, fazer gols, acaba não acontecendo, tem um questionamento. Mas, internamente, o professor tem conversado e ele sabe, das vezes, até no setor de organização tática da equipe, que eu venho ajudando um pouco mais do que antigamente eu ajudava. Antigamente eu jogava até um pouco mais solto aqui, em outras passagens minhas pelo Ceará. Hoje eu jogo de uma maneira um pouco mais diferente. Não só eu, como acho que alguns jogadores também, mudou um pouquinho o jeito de jogar. E isso aí melhora o nosso futebol. Claro que tudo é uma adaptação, mas eu, sinceramente, me sinto evoluindo, me sinto no caminho certo. E tenho certeza, a partir do momento quando as bolas começarem a entrar e o time voltar a retomar o caminho da vitória, a conversa vai ser outra. Boa tarde, Wesley, tudo bem? Tudo. Você vem de uma contusão recente, né, ainda está se recuperando, e aí eu queria saber como você se sente tendo que dar esse retorno, essa responsabilidade com a torcida, dando esse retorno em campo, né? A responsabilidade aqui sempre tive, todos nós temos, né? Jogadores, é muito grande jogar nesse clube, representar essa torcida que é imensa. Jogo a jogo, a responsabilidade é muito grande, mas eu fico tranquilo, cabeça boa, eu sei do meu potencial, eu sei do que eu posso render, sei do que eu posso oferecer ao clube. Então, não adianta eu vir aqui e ficar prometendo mundos e fundos, se lá dentro de campo que é o que vai dar realmente o valor para minhas partidas. É trabalhar durante a semana e aproveitar as oportunidades, como eu venho falando, que com certeza elas vão aparecer e eu vou com certeza aproveitá-las da melhor maneira possível.
Qual a importância, Wesley, dessa partida contra o CSA? Cara, a gente sabe que é um confronto ali, entre aspas, meio que direto, é um concorrente. Não vai ter mais jogo contra o CSA, esse é o último, então a gente sabe que a gente precisa estar lá bem concentrado lá para poder aproveitar as oportunidades. Sabe também que vai ser um jogo extremamente difícil, mas também que a gente tem totais condições de ir lá e fazer um bom jogo. Wesley, passado essa primeiro turno, né? O Ceará conseguiu aí essa casa de 22 pontos. Claro, 5 a mais do que o ano passado, se a gente colocar numa proporção. E aí eu queria te perguntar, para tua avaliação, para tua autocrítica, esse valor, esse número, ele está legal, ele está razoável, está um pouco aquém do que vocês poderiam apresentar nesse primeiro turno? Como é que tu entende, passado esse primeiro turno e essa atual pontuação do Ceará? Em relação às partidas que a gente fez nos últimos jogos, cara, eu acho que a gente poderia estar sendo uma pontuação bem melhor. Acredito que alguns jogos que a gente perdeu, poderia ter empatado, alguns jogos que a gente empatou, a gente poderia ter ganho. Mas são coisas de futebol, não volta mais atrás, não adianta aqui ficar lamentando, é daqui para frente. E domingo a gente tem a oportunidade de aumentar esses números aí, com toda a humildade do mundo, respeitando muito o CSA, mas a gente tem um objetivo na competição e a gente vai correr atrás dele até alcançar. Aproveitando isso, aqui o Wesley de novo aqui com a gente, não posso dizer mais fácil, porque eu acredito que os jogos são muito difíceis, mas assim, por vocês já terem estudado, não só o CSA, mas todos esses times desse primeiro turno, ver agora um segundo turno, vocês conseguem ter uma visão melhor de toda a situação, de o que as pretensões do Ceará, que claro, permanecer aí na Série A do Brasileiro? Não fica mais fácil assim em relação às outras equipes. Eu acho que, assim como a nossa, cada jogo é um jogo. Às vezes o plano de jogo para uma partida é diferente para outra. Então, acho que a vitória, a derrota e o empate vai muito mais da nossa equipe, do nosso trabalho, do que propriamente da equipe adversária. Mas, assim, como você falou, todo jogo é difícil, a gente tem que encarar tanto o último quanto o primeiro com a mesma seriedade, que só assim a gente vai conseguir conquistar coisas grandes. Wesley, talvez algo que esteja faltando mesmo também, até para adquirir a confiança, né? Sei que você já falou muito em relação à parte física, à evolução, mas talvez algo que esteja faltando seja realmente completar esses 90 minutos, jogar os 90 minutos, ter a oportunidade de ter aquela intensidade que você teve. Eu lembro bem que naquele jogo que você se machucou contra o Náutico, você estava voando no jogo, né? E acabou se machucando em infelicidade. Mas talvez seja esse o momento, ter 90 minutos e ganhar confiança para o restante do Campeonato Brasileiro? Cara, difícil ficar falando aqui em jogar uma partida inteira, envolve muitas coisas. A partida do Corinthians foi uma que eu comecei jogando, mas no momento que o professor me tirou, foi um momento que eu estava bastante desgastado, até pela partida que foi, né, com muita intensidade. Acho que é jogo a jogo, né? Eu joguei contra o Chapecoense, foi uma partida. Contra o Corinthians foi outra, as duas que eu tive a oportunidade de iniciar, e acho que eu estou evoluindo sim, mas sem botar pressão no professor. Acho que ele é o nosso professor e tem a sabedoria para poder saber quando o jogador tem que iniciar, quando ele não tem que iniciar, quando ele tem que continuar o jogo inteiro. Então, essa parte assim eu deixo nas mãos deles. O que cabe a mim é me preparar cada vez mais para quando ele optar para mim ter esses 90 minutos, eu estar pronto. O Wesley, o Anderson gosta muito de frear comemorações exageradas numa vitória e também não gosta de achar que está tudo ruim porque perde, por exemplo, nessa sequência de 5 jogos sem vencer. Ele já conversou com vocês sobre aquele primeiro jogo do CSA, ao mesmo tempo que vocês já conhecem um pouco a fragilidade do time, tanto é que o Ceará venceu por 4-0, ele também já freou um pouquinho, não vai ser a mesma coisa, é um outro jogo, é um outro momento, o CSA está se recuperando, já teve esse papo? Não, eu acho que a gente que está no meio do futebol, a gente querendo ou não acaba acompanhando alguns jogos, algum resultado, e a gente sabe que o CSA daquela primeira partida não tem nada a ver com o CSA de hoje, né? Vai ser uma partida totalmente diferente, em outro estádio, com outros jogadores, alguns outros jogadores, outro treinador. Então, acho que vai ser um novo plano de jogo, né? A gente tem que
Tá muito atento às orientações do professor, né? Que só assim a gente vai conseguir ir lá e fazer um bom jogo e, se Deus quiser, voltar com um grande resultado. O Wesley, voltando aqui, ó. Essa semana foi uma semana diferente das entrevistas aqui, né? Vieram mais jogadores que estão buscando o espaço no time, né? O Cristóvão veio porque vai jogar, deve jogar, já que o Samuel está suspenso, né? Veio você, veio o Bergson ontem, né? Jogadores que estão ali buscando tá jogando. Dos 3 que eu citei, o Cristóvão, o Bergson e você, o Enderson elogiou muito você na última entrevista dele. Disse que você está voando aí nos treinamentos. Treinamentos que a gente não assiste, né? Quando vai começar o pega pra cá, quando vai o Wesley começar a correr, aí é barrada a imprensa, tira a imprensa para assistir o treinamento. Você está correndo mesmo, você tá muito bem nos treinamentos. Eu queria que você falasse, claro que é difícil falar de si mesmo, mas eu queria que você falasse realmente dessa busca por titularidade. E uma busca, claro, leal, né? Você está buscando com lealdade ser titular nessa equipe. Eu queria que você falasse do teu momento treinando, Wesley, que a gente nos jogos está vendo pouco tempo ainda e nos treinos a gente não assiste. Os treinos aqui do professor são treinos muito intensos, né, cara? Não tem treino moleza aí, não. Treino que ele cobra bastante intensidade, o volume é bastante alto e, assim, para mim alcançar o nível que eu desejo, né, chegar naquele patamar que eu quero oferecer para o clube, eu tenho que treinar a Vera, né? Então, eu jogo a semana toda, né? Eu não treino, eu tento fazer com que o treino seja um jogo. E com isso, a intensidade fica muito alta. Não só eu, todos os meus companheiros, desde que eu jogo futebol, eu nunca participei de um grupo que treina como esse grupo treina, com bastante lealdade, mas o treino aqui é realmente muito puxado. Então, acredito que isso aí que ele falou de mim se estenda também para outros jogadores. Mas é isso, cara. Tenho certeza aí que no futuro breve aí a gente vai estar aqui conversando coisas boas sobre gols, sobre assistências, sobre vitórias. Wesley, para você influencia em alguma coisa você ser o jogador mais caro da história do futebol cearense? Te influencia alguma coisa no teu trabalho ou você está sossegado com isso? Sossegado. Wesley, assim, saindo um pouco da linha técnica, a minha reportagem ela vai seguir mais uma linha emotiva mesmo da sua relação com a torcida. Então, eu quero saber, você sendo um dos maiores investimentos do clube, acho que até o maior, o que a torcida pode esperar para você? Que mensagem você deixaria para a torcida? Não, para acreditar, confiar, né? Tenho certeza que não caí aqui de paraquedas, né? Não vim porque eu sou bonzinho, porque eu sou legal, né? Acredito que, como foi se falado aqui, a partir do momento que os gols voltarem a acontecer, as assistências, as vitórias, o discurso será outro. Então, estou muito confiante, confio muito no meu trabalho demais e tenho certeza que já a maré boa vai chegar. Nós que somos da imprensa, vocês atletas, comissão, nós temos uma certa obrigação de conhecer o CSA, de conhecer o próximo jogo que a gente vai trabalhar. O Ceará a gente já conhece do dia a dia, o adversário a gente busca informações, mas o torcedor não. O parâmetro dele é 4-0 do Ceará contra o CSA. Talvez para o torcedor, eu estou numa live aqui, alguns torcedores ficam falando, tem que ganhar, é obrigação. São questões assim que o torcedor ele pensa da forma de torcedor. Mas você considera esse jogo difícil, Wesley? Todo jogo é difícil. Eles empataram com o São Paulo, jogando no Morumbi, não foi? Então, como a gente vai encarar um jogo desse como um jogo fácil, como um jogo já ganho? Eu acho que a gente tem que ter humildade suficiente para saber que todo jogo é um jogo difícil. Do outro lado também tem jogadores, pai de família, um trabalho. Então a gente tem que respeitar. Claro que a gente sabe que a gente tem a oportunidade de chegar lá e fazer um bom jogo. A gente também tem bons jogadores, mas não se ganha falando, não se ganha assim, né? Se ganha jogando dentro de campo. Tenho certeza que o nosso time está bem preparado e consciente que essa ida lá e essa vitória também seria muito importante para a nossa equipe. Wesley, nessa metodologia de trabalho do Enderson, esse esquema tático que normalmente ele coloca, né, tem aquele homem da referência, e é o Felipe Cardoso, e tem essa linha de aproximação que é até interessante. O Galhardo, você e às vezes tá ali o Lima, tal, aquela situação. E aí eu queria te perguntar, se por um lado isso é bom, né, porque tem
além do cara segurando ali o zagueiro, tem uns 3 chegando. Por outro, tem muito aquela história dos pontas meio que acompanhar os laterais, né? E claro, isso você precisa dar uma forçada mais. Esse tipo de trabalho, chegando a rapaziada da aproximação, isso chega a ser mais benéfico para o teu estilo de jogo, para onde você gosta de jogar, para ser aquele meia mais de aproximação da área? Como foi dito aqui, né? Pegando os últimos jogos, dá para perceber a intensidade da nossa equipe, principalmente no quesito da marcação, né? De não dar espaço para o adversário, e também jogando com a posse de bola. O último jogo, não me lembro da gente ter uma supremacia tão grande, né? Durante uma partida contra uma equipe que é muito boa, qualificada como foi. Mas, assim, eu acho que a gente está pegando agora não, né? A gente pegou há algum tempo já o trabalho do professor, só que agora que as coisas estão muito mais ajustadas, o time está muito mais encaixado, né? Estamos criando muitas oportunidades. Então, isso é bom, tende a melhorar, tende a evoluir. E é benéfico, cara. Acho que o professor é um cara muito inteligente, muito estudioso, e tudo que ele nos passa anteriormente aos jogos é o que realmente se acontece nas partidas. Então, a gente estando atento às instruções dele, a gente está sempre um passo à frente do adversário. Wesley, no futebol se fala muito de buscar a perfeição, né? Porque hoje está tão competitivo, né? Os times se estudam tanto que você tem que, em certo momento do jogo, ser perfeito para poder furar a defensiva adversária e conseguir fazer o gol, né? Aí eu olho para o meio campo do Ceará hoje, titular Fabinho, Ricardinho, o Thiago Galhardo e o Lima. São 4 jogadores que de uma inteligência fenomenal. Aí você olha para quem pode entrar ali. Você, Xadá, que é um jogador que está batalhando, mas é um jogador inteligente, foi muito importante ano passado para o clube, para a permanência do Ceará na Série A. Tem o Felipe Bachola, que também é um jogador muito inteligente por ali. E corroborando com a pergunta do Alisson que ele fez agora, né? É fácil jogar ali, mas tem que ser titular, né? Tem que buscar a vaga titular. O que é mais difícil? Ser titular ou jogar ao lado desses caras ali, Wesley? Mais difícil? Mais fácil ou difícil? Eu queria que você falasse o que você quisesse. Não, fácil é jogar do lado dos caras, né? São os caras extremamente inteligentes. Você citou aí alguns, 2, né? Isso pode se estender para outros caras também do elenco também, que tem muita qualidade, que estão loucos também, querendo oportunidade. Eu acho que assim, cara, a gente está no caminho certo, sim, né? Por mais que esses 5 resultados aí não foram tão bons, mas a gente vê um time com padrão, um time buscando, um time que não desiste, né? Um time de guerreiros, literalmente. Tenho certeza aí que esse retorno aí a gente vai colher bons frutos aí. Valeu, Wesley. Falou.